E aqui você pega os outros dois cabos, né? Aqui, ó, outro cabo Y e bota aqui numa ponta. Você está querendo ligar dois amplificadores junto ali no seu sistema, né? Que é o básico do básico, mas eu tenho certeza que você está nesse vídeo querendo saber como é que faz essa ligação. Nesse vídeo vai ser para você que não tem processador de áudio. Eu vou passar para vocês aqui. Eu acho que eu nunca fiz esse vídeo explicando isso. Tem muita gente que me pergunta sobre isso. Nesse vídeo vai ser para você. E chega de enrolação, meu amigo. Só peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, aí na som, vai escrevendo, porque todo dia tem vídeos aqui no canal relacionados a som. Se você tá começando, comprou um som agora, tá querendo mexer com som, né? Já tem um som há muito tempo e não sabe mexer, então chegou a vez de você aprender, viu? Então vamos lá, chega de enrolação, vou passar para vocês como é que faz a ligação, né, de dois amplificadores sem processador e com processador de áudio, viu? E também no final do vídeo eu vou falar para vocês como é que faz a ligação do positivo, negativo e o remote, né? Que é um vídeo completo. Vou fazer logo completo aqui, que é muito importante. Então vamos lá. Então, gente, é o seguinte, vamos lá. Se você não entender alguma coisa, eu vou passar passo a passo para você. Se você não entender alguma coisa, é só voltar o vídeo, viu? Deixando bem claro. O que é que você faz para usar dois amplificadores junto ou três? Vamos passar para vocês sem processador primeiro e depois com processador. O que é que você vai fazer, certo? Então vamos lá. Primeiro, né, eu vou tirar aqui a bagunça aqui. Primeiro tá seu pai na sua placa MP3, né? Que aqui é a sua placa MP3. Geralmente os cabos para você ligar, geralmente esse que fica na beirada aqui, né? No caso, tem muita gente que tem essa dúvida aqui, mas geralmente é esses dois aqui, voltada mais a saída aqui, né? Desse lado aqui, entendendo? Geralmente esses dois aqui. O que é que você vai fazer? Se tiver na placa MP3, do mesmo jeito. Eu só não tenho uma placa MP3 aqui agora para mostrar para vocês, mas você fazendo esses dois cabos aqui, vai ser a mesma coisa, né? No caso você, tipo assim, você corta o fio aqui e você faz os cabos lá na placa MP3, é a mesma coisa. Mas aqui temos um play que até paraguaizinho aqui. O que você vai fazer? Você vai ligar as saídas aqui normal, né? Do seu play aqui, ó, tá vendo? E aqui vai sair a entrada. E como é que liga dois amplificadores diferentes, gente? É o seguinte, vou tirar tudo aqui e mostrar para vocês, ó. Tá vendo aqui esses dois cabos aqui? Você vai comprar quatro cabos Y, ó. Tá vendo aqui? Esses cabos aqui até que é barato. Eu comprei bem 10, né? Que ele é aqui, ó. Ele é uma fêmea, né? No caso. E ele fica em dois machos. Tá vendo aqui a configuração? Compra 4 desse aqui, certo? No caso, um exemplo, se você for ligar mais, né? Aí você vai ligar um cabo RCA. É que eu vou falar até para vocês a limitação também. Aqui no cabo Y, né? Esse bicho tá virgem aqui. Tá difícil de entrar, viu? E outro aqui, ó. Mostrando aqui para vocês, ó. Certo? Desse jeito aqui. Aqui você já pode ligar em um amplificador, né? No caso, usando 4 canais, por exemplo, você for usar só um, você já dá para ligar aqui, ó, 4 canais, certo? Opa, eu liguei errado aqui. Pega um cabo RCA aqui, você liga um cabo aqui, ó, mostrando aqui para vocês, e pega o outro cabo aqui, ó, e liga aqui. Aqui você faz a saída estéreo, né? Que é o chamado estéreo em bridge. Se você for ligar, um exemplo, alto-falante 69, é essa ligação aqui, né? Que é em bridge. Aqui no caso vai ficar estéreo de um lado e do outro, né? Tô vendo aqui a ligação, ó, estéreo, quando você faz a ligação em bridge, ó, positivo e negativo, certo? Aqui é para amplificador, mas vamos passar para vocês como é que liga em dois amplificadores, né? Como vocês viram, tá aqui dois cabos Y aqui nas saídas cabo RCA. Você tem um amplificador aqui que tem essas entradas aqui, ó, entradas aqui. Você já vai conectar um cabo RCA nela, entendeu? Aqui é sem processador, viu, gente? Tá vendo aqui, gente? Você já conecta um cabo aqui nela, você já liga o amplificador, certo? Daqui você liga esses dois aqui, aí sobrar duas pontas. Aí como é que liga aqui? Não tem como ligar, né? Porque vai ligar só duas aqui. No caso, um exemplo, se eu usar o médio aqui é do meu grave, né? Se você for usar um sistema 4 vias, e aqui já fui para o amplificador. E aqui como é que vai ligar? Tipo o médio aqui e a corneta aqui e a tweet aqui. Não tem como, né? Ligar isso aqui. O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse cabo aqui e você vai ligar desse jeito aqui, ó, gente. Entendeu? Pega um cabo RCA, bota aqui. E pega o outro, bota aqui, ó. Opa, aí eu boto errado aqui, tá entendendo? Mostrando aqui pra vocês, ó. O outro cabo fica desse jeito aqui. Eu vou tirar aqui, conectar tudo de novo pra mostrar pra vocês, ó. Um exemplo. Você vê qual é o canal que você usou. Você pode usar o bridge desse aqui, um exemplo, o médio. Você vai usar num canal. E o outro, você tipo ligar a corneta e a sua super tweet. Ó, gente, mostrando pra vocês. Desse jeito aqui, você faz o sistema ligando tudo, tá entendendo? Eu vou fazer tudo de novo para mostrar para vocês como é que faz essa ligação, ó. Vou desconectar aqui de novo, desconecto tudo de novo aqui para ficar mais simples aqui, ó. Tá aqui seu play, né? Eu sou a placa MP3 que tem cabo RCA. Você conecta o seu RCA aqui, né? Compra um cabo RCA desse jeito aqui. Você pega compra um cabo Y, né? Que são 4, né? Para fazer essa ligação são 4.
Aí você pega um cabo Y, bota aqui, certo? Esse aqui já vai para o amplificador, né? Que você vai conectar aqui, ó, entendendo? Que já vai para o amplificador. A questão da regulagem já é outra coisa, né? Eu vou até passar para vocês nesse vídeo. Aqui, o que sobrou, você já bota um cabo Y aqui, tá entendendo? E aqui você pega os outros dois cabos, né? Aqui, ó, outro cabo Y e bota aqui numa ponta e você bota aqui na outra ponta desse jeito aqui, certo? Aqui você vai ligar de um lado, né? Se for um exemplo, se for o médio, você vai ligar aí o bridge, vai aproveitar o bridge aqui. E do outro lado, você conecta do outro lado a corneta e a Super Twitch. Aqui é um vídeo, depois eu posso fazer até um vídeo explicando para você como é que faz essa ligação, certo? Mas a ligação para usar dois amplificadores é desse jeito. Só tem um porém, gente. Por isso que eu não gosto de, como se diz, de usar assim, sem processador de áudio, né? Porque aqui é o estéreo, né? Que aqui vem o estéreo, aqui vem um canal, vem outro. Então, de um lado só vai tocar de um lado, né? Tipo a sofona vai tocar de um lado. Esse outro lado aqui, para o outro amplificador, tá vendo aqui? Para o outro amplificador, que é essa aqui, essa ponta, não vai tocar bem, entendeu? Tem essa desvantagem. E quanto mais você divide o negócio, mais vai tocar menos qualidade, né? Aqui, quando sair do, como se diz, o seu play, é estéreo. Quando vai para cá, o estéreo só vai para um lado do amplificador e aqui só vai para o outro lado. Então não vai tocar bem, entendeu? A não ser que você faça outra ligação. Mas é desse jeito aqui, mostrando para vocês como é que usa os dois amplificadores sem processador. No caso sem processador, aí você tem que dar uma regulada no seu toca CD, né? Tem a questão do crossover ou aqui, né? Aí você tem que ver o corte certo, né? Por exemplo, um grave de 15, você vai procurar aqui a frequência, que é difícil aqui encontrar. Vai procurar o corte, né? Que aqui é o HPF e o LPF. Então você vai regular certo. E o level, muito cuidado com o level, né? Aí depende de cada som, né? Não dá pra falar pra vocês como é que faz a regulagem de cada coisa, porque cada som é diferente a regulagem. E aqui você só se atenta aqui. E você usar um exemplo desse canal aqui, o médio, né? Você só atenta aqui o level, né? Que aqui você pode regular o volume, né? E aqui o crossover também. Né? Geralmente médio eu deixo no full, né? Se você quiser usar capacitor também, mas aqui na sua Super Twitch da corneta, aconselho você usar capacitor e também deixar a chavinha aqui no HPF, viu? Se você for usar corneta, deixar aqui no HPF e muito cuidado com o ganho, porque não tem processador, então às vezes pode queimar. Vai de pouco, vai aumentando o som de pouco, ali vai testando, bota no volume 20, aí você vê como é que tá o som, bota no volume 40, né? 50 não, 30. Você vai de pouco e vai vendo ali o som. Não vai topando o som não na hora que você for ligar, não. Porque aqui está sem proteção quase, né? Comparado ao processador. Viu, gente? Se você não entendeu qualquer coisa, é só voltar o vídeo. Mas é dessa ligação. Você tem que comprar 4, como se diz, cabos aqui Y, né? Que esse cabo aqui, tirando aqui para vocês, ó. E aqui tá tendo Mercado Livre, né? Se você quiser esse cabo aqui, eu vou deixar aqui no link da descrição. Se você quiser comprar com a gente, compra na Amazon. Isso aqui, ele é blindado, viu? Esse cabo aqui. Tem melhores cabos, só que mais caro, né? Esse aqui eu achei bem simples e não achei ruído nele, não. Esse cabo fêmea e 2 positivos. Dois positivos, ó. 2 machos aqui, viu? Mostrando aqui para vocês. Mas o que eu aconselho mais, gente, é você usar processador de áudio. Eu vou desligar aqui tudo aqui. Mas a segunda opção, né, que é a mais viável, né, que eu acho, é você comprar um processador de áudio. Esse processador de áudio aqui é da Taramps, acho que é um dos mais baratos que tem no mercado. Ele é top, cara. A configuração deles são top, bem simples de mexer, né? Então, eu vou passar também para vocês a ligação, como é que faz tudo, positivo, volt, aí já é outra coisa, né? Na questão do processador é muito melhor, porque você pode individualizar o corte também, né? Que aqui é meio complicado para você fazer o corte aqui, mas o processador é bem perfeito, cara. Vai fazer o corte perfeito. O que você vai fazer? Você vai ligar o seu toca CD aqui no put, né? Tá aqui o input aqui, ó. Tem um cabo aqui. Aqui é a entrada, viu, gente, do áudio. Aqui vai processar tudo. Tem vários vídeos aqui no canal como mexe no processador de áudio. E aqui você pode, vou dizer, botar o grave aqui nessa segunda aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui que eu não tenho um cabo aqui, cara. Fica meio complicado. Você pode pegar esse cabo aqui, botar um cabo RCA aqui e ligar no modo, né? Um exemplo aqui pro grave. Se você for ligar aqui, um exemplo no seu amplificador, um exemplo é de 1200, né? Aqui é um de 3000, faz de conta, né? Aqui é um de 3000, aqui é de 1200, você pode ligar 4 vias tranquilo. Então, o segundo canal aqui, você vai ligar aqui nos dois aqui para ficar em bridge, né? Para mandar pro médio. É o jeito que eu fazia no meu som, no primeiro som que eu tinha. O médio, eu botava no canal 2, ligava aqui em bridge, né? Como se fosse, botava um cabo RCA aqui e ligava aqui. Desse jeito aqui, e aqui ia para cá, viu? Se você tiver só um desse aqui, um exemplo de um desse aqui macho, você pode ligar aqui, tranquilo, viu, gente?
você pode fazer o seguinte, um exemplo. Você tem muita gente que tem essa dúvida, né? Tem processadores que só tem um canal, tá entendendo? Ele não tem essas duas aqui. Só lembrando que essas duas aqui, gente, não é estéreo. Ele entra estéreo, mas é processado e vira mono, viu? Tem muita gente que tem essa dúvida. Então aqui, se você tiver um processador, um exemplo, isso aqui, o processador ele não tem duas, né? É o canal individual, são 6 canais. Então o que é que você pode fazer? Você compra um cabo RCA, dá até ser um cabo aqui. Ó, faz de conta que você tem um processador dele que só tem um canal. Então você pode ligar aqui no canal 1, exemplo, qualquer canal que você quiser. E aqui, você liga no canal 1. E aqui no seu amplificador você pode comprar um cabo Y. Pode comprar um cabo Y, pode conectar aqui. Só deixando claro, gente, que aqui tem amplificadores que é jampeado, né? Amplificadores que o que entra aqui sai aqui. Então os dois são a mesma coisa. E esses amplificadores, se não me engano, da Stetson, da Taramps, eles não são a mesma coisa. Tem o R e L, entendeu? Então é bom você botar um cabo. Se você for ligar num processador que tem assim um canal, você botar um cabo Y aqui, certo? Bota um cabo Y. Tem muita gente que não defende isso, mas se você ler no manual, você vai ver que quando você só usa uma entrada aqui, não vai passar tudo. Então você compra um cabo Y, bota no seu amplificador e bota aqui no cabo, ó, desse jeito aqui, e vai pro seu canal aqui, ó. O seu canal, que história é essa, hein? Vai aqui pro amplificador. Certo, gente? Deixando bem claro isso. Mas se você tiver um processador da Stetson, da Taramps, ele já vem com dois, né? Tem amplificadores da Taramps mesmo que tem só um canal, né? Então você pode ligar aqui, tipo aqui o canal aqui, e aqui for outra ponta você botar aqui, né? Um exemplo, que aqui é outra coisa, né? Dois canais aqui você bota aqui, certo? Se for aqueles processadores, quer dizer, só de um canal, você pode fazer o que eu mostrei para vocês. Certo, gente? E voltando aqui o assunto aqui do canal, então aqui você, por exemplo, o médio aqui, liga em bridge aqui do mesmo canal, aí você vai processar o áudio. Aqui no 3, se você for usar uma corneta no canal 3, você só bota um cabo aqui, ó, por exemplo, no canal 3 aqui, ó, 3, e você liga aqui, ó, no 3 aqui, ó, desse jeito aqui, ó, aqui tudo é a mesma coisa, viu, gente? Esse processador mesmo, só tem como você desligar um ou desligar o outro ou deixar os dois ligados. Certo? Que vai para cá, vai para cá. Então, bota no canal 3, o canal 3 você liga aqui. A sua Super Twitch você pode ligar aqui, né, do mesmo jeito, né? Sua Super Twitch você pode botar aqui no canal 4, né? E aqui você bota no canal, no coisa 4, HCH4, desse jeito aqui. E aqui já é outra ligação, ó. Aí você vai ver qual que você ligou, ó, canal 4 vai ser aqui. Só lembrando que esse amplificador aqui mesmo, você tem que ver que ele é 2 ohms quando você liga o canal individual. Se você ligar em bridge, dá 4 ohms. Então você tem que ver qual a peça que você tem, se é 4 ohms ou 2 ohms. Mas mesmo assim, eu sempre liguei o canal individual da minha corneta e tocava feito a bexiga, cara. Desse jeito aqui que eu tô mostrando para vocês, né? Por exemplo, o canal aqui da corneta, 3, eu sempre ligava aqui, só um canal aqui, ó, mais e menos, que era no canal 3, ó, certo? Eu tinha até um modo de 400 ms, né? Que é um de 800 ms. Eu tinha um de 400 ms, tocava bastante. Mas para um sistema de 4 vias era bom se fosse um modo, um exemplo, 3000. Um exemplo, você tem uma caixa trio normal, modo de 3000, né? E aqui um modo de 1200. Aí dá para você ligar o médio tranquilamente aqui no bridge. Você processava tudo. E aqui o canal 3, a sua corneta. Aqui o canal ou TI, né? Ou Super Twitch aqui no 4. O level aqui, quando você tem processador, geralmente eu gosto de deixar na metade, né? No volume aqui, bem no meio. Aqui, ó, mostrando para vocês bem no meio. E aqui eu mexo tudo a regulagem para o processador. Como eu sempre digo, gente, sempre procura um profissional para você fazer essa regulagem. Sempre aconselho você procurar um profissional para você fazer essa instalação, se você não souber, né? Mas como você está nesse vídeo, é sinal que você não sabe, né? Então, sempre procure um profissional para você fazer a ligação, principalmente no processador, se você não souber. Aqui é que tá o macete para não queimar o som. Esse processador é o coração do som, ele faz a regulagem. Por isso que quando eu digo para vocês que quando você for ligar sem processador, aí é mais complicado um pouco, né, na questão da queima, né? E é mais simples de fazer a instalação, né, sem processador, porque tem que configurar tudo. Mas tem vários vídeos aqui no canal eu mostrando para vocês como é que faz essa instalação dele, viu? E deixa eu ver, eu vou fazer o vídeo, gente, agora mostrando para vocês como é que faz a instalação, né, aqui da positivo e negativo, do jeito que você faz, certo? Vamos lá. E aqui, gente, eu vou mostrar para vocês a ligação, né, como eu mostrei para vocês a instalação do cabo RCA, como é que você faz a ligação. Vou falar para vocês como é que faz o positivo e negativo, como é que faz isso, papai. Chama na pressão. O processador de áudio, né, eu vou botar até o processador de áudio aqui. Resumindo, faça toda a instalação, né, se você puder botar os fios um preto, outro vermelho, né? Cores diferentes para você saber o que é que você está fazendo, né? Sobre a instalação, né? Por exemplo,
for verde ou outra coisa, é bom você deixar bem claro o cabo que você está usando a cor. E sempre use todos os cabos positivo e negativo, sempre use do mesmo tamanho, viu, gente? Você não pode botar o negativo um pouco maior que o positivo. Se você não botar tudo igual, então vai perder potência, né? Então, quando você for passar o fio, por exemplo, para a fonte, né, para o módulo, bote tudo do mesmo tamanho os cabos. Isso é muito importante, viu? Muito importante mesmo. O que é que você vai fazer, gente? Você faz a instalação, só lembrando, faz a instalação toda e por último liga a fonte, né, se você for usar um sistema só de fonte, e por último a bateria, viu? Principalmente bateria. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o fio positivo do seu amplificador, né? Se você puder tiver barramento, gente, é muito importante ter barramentos para você fazer, né? Porque tudo vai para um coisa. Se você não tiver barramento, você pode ligar um borne diretamente na bateria, né? Mas o negócio é barramento que fica mais organizado, né? Barramento é esse negocinho aqui do meio aqui, fica tudo organizado. Você vai pegar o fio positivo do módulo, né? Um fio, a bitola certa para o amplificador, né? Bitola certa. Um exemplo, se você não souber qual é a espessura do fio, veja no manual. Por exemplo, o MD, você vai na internet aí. Se você está assistindo esse vídeo é porque você tem internet. Você vai no manual, né, do site da Tarams ou qualquer no Mercado Livre também tem, você vai ver a bitola do fio. Ou você leva um amplificador lá para a loja que vende fio, né, ele vai vender. Certo? Você pega o fio positivo de todas as peças, né? Sempre do mesmo tamanho, viu, gente? Por exemplo, se minha fonte for 1 metro de fio, dá 1 metro de fio, você tem que botar o fio positivo e negativo do mesmo tamanho. E o módulo aqui também, viu? Mas se você, por exemplo, o módulo estiver muito longe, aí não precisa ser tudo do mesmo tamanho, não. É só o negócio, se você for usar só o módulo, tem o módulo para os barramentos, você tem que ser o mesmo fio. Aí você vai pegar do seu amplificador, né? Tá aqui o amplificador positivo, bota tudo do positivo, né? Vai ligando assim, pega o fio positivo aqui do seu processador, liga no fio positivo, aqui o negócio tá feio, né? Pega o fio positivo, né? Se eu não me engano, do pai é o vermelho e o amarelo, né? Que é o fio. Aí você pega o fio positivo do seu pai, bota aqui do barramento. E por último, né, como eu disse para vocês, liga a bateria, viu? A bateria, a fonte ligada é outra coisa, você faz toda a instalação desse jeito. Já que você ligou aqui tudo, você vai pegar o fio, vou botar azul, o fio negativo, né? Pega o negativo aqui, bota no barramento, né, do negativo, pega da sua fonte, bota aqui, fonte desligada, pega o seu negativo do seu pai e bota aqui no barramento, pega o negativo do seu processador e aqui você vai ligar no negativo, certo? Vai ser essa ligação. Tá meio confuso aqui, mas é para você entender como é que faz toda essa ligação, para ficar mais simples. Uma coisa bem interessante, eu vou botar aqui um pouquinho mais grosso, eu vou botar verde, né, que é o fio azul. Vou botar aqui mais grosso aqui, mais grosso, ó, que negócio feio é esse. Você vai pegar o fio, gente, azul do seu pai, né? Se eu não me engano, deixa eu mostrar para vocês aqui, tem um chicote. Todos os chicotes do Pai, né? Se você tiver placa MP3 já é outra coisa, tem até vídeos aqui relacionados à placa MP3. Mas pega o fio azul do seu pai, né? Pega o fio azul e você vai ligar aqui no IN, né, do seu processador, ó, no IN. Se eu não me engano, se eu não me engano, eu sei que é. O da Stetson mesmo, ele tem o sequenciador. Nesse processador da Tarams, ele tem o IN. Tá vendo aqui, gente? O IN. A função IN você liga aqui. Na hora que você ligar seu Pioneer, ele vai ligar o processador e ele vai passar por módulo. E aí, gente, vou botar aqui até de outra cor aqui. Você pega a saída out, você vai ligar esse cabo aqui, saída out, lá pro seu amplificador na função remote, viu, gente? Eu até estiquei o cabo aqui. Pega o out, né, a saída out e vai ligar no seu módulo. Pega esse fio aqui e você liga no seu remote aqui, ó. Tá entendendo? Resumindo para vocês, você pega o fiozinho in do seu pai e liga no fio azul do seu pai, entendeu? Do seu processador. Pega o fio azul do seu pai e liga no in, certo? E o out você liga aqui, vai para os dois remote aqui do seu. Esse processador novo da Tarams, ele não dá o pipoco no som. Tem quando você desliga o som daquele pipoco, ele tem um anti-puff. O negócio é o seguinte, quando dá aquele pipoco no seu som, é porque o processador é desligado primeiro. O processador não pode ser desligado primeiro porque ele vai dar aquele pipoco no som, entendeu, gente? Mas o processador da Tarams, ele tem um anti-puff, você pode ligar tranquilamente o jeito que eu mostrei para vocês e dá certo. É desse jeito aqui. E aqui você liga o positivo, né? O positivo da sua bateria aqui, né? Quando vê, tu faz toda a revisão para você ver que tá tudo certo. E você liga o negativo aqui na sua bateria, né? Vendo que tá tudo certo, aí você pode ligar a sua fonte e sua bateria desse jeito aqui. Se você se ligar sem bateria, no caso tem sistemas que é só na fonte, do mesmo jeito, é só tirar a bateria aqui e fica tranquilo. Na hora que você ligar a fonte, vai ligar o som também, viu, gente? Com seu pai, né? Se tiver placa MP3, aí já é outra ligação, porque não tem a saída remote do fio azul. Mas é bem simples também.
e até vídeos relacionados a isso. Certo, gente? Espero ter ajudado, né? É um vídeo bem simples, mostrando aqui para vocês como é que faz a ligação. Espero ter ajudado. É dos vídeos aí que tava faltando aqui no canal falar sobre isso, né? Muita gente diz, ah, por que tu não faz um som para fazer isso? É porque meu som já tá todo montado, né? Se eu for de montar de novo e fazer tudo de novo, meu amigo, dá trabalho. E o seguinte, meu som é de um jeito, né? Tem uma configuração que é até um amplificador, para vocês verem. É um amplificador de 2000, né? Outro som que eu tenho tem 2 amplificadores, mas para me fazer toda a instalação, nesse vídeo aqui eu faço tudo, sem precisar ligar nada, só mostrando para vocês sobre a entrada RCA. Viu? Espero ter ajudado, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida aí, se você tiver, deixe seu comentário aqui, viu? Tamo junto, papai.